Americana, quinta-feira, 25 de julho de 2024, está começando o nosso Vox News. Vox News, você tem informado. Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Polícia de Americana localiza jovem que estava desaparecida. Viaduto Ralph Biasi será parcialmente recapeado hoje. Americana pode ter até 4 candidatos ao cargo de prefeito. Obras do PAC podem ser afetadas com o congelamento de 15 bilhões do orçamento. Rodada do Campeonato Brasileiro teve empate do São Paulo e derrota do Palmeiras. Em Americana são 6h34. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6h34, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 25 de julho de 2024. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4.319 aqui do Vox News. jornalismo@vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação, as redes sociais da Vox, todas elas abertas para você, casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser sobre esses assuntos, fale direto com o nosso Keller Estocco, Keller com K2Ls, @vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, 982510626. Coloque o problema aí resumidamente. Tem gente mandando a Bíblia para eu ler aqui, não dá, né? Faz um resuminho aí, 3, 4 linhas do problema na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, seu nome, endereço, manda pra gente que a gente até divulga muito provavelmente durante o programa. Repito aí, o WhatsApp do jornalismo, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você. Hoje, dia 25 de julho, é o dia do motorista, porque hoje também é dia de São Cristóvão. E hoje também é dia do escritor. São 6h35, daqui a pouco eu trago as informações do trânsito, das estradas, mas antes disso, vamos registrar aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Vou mandar aqui para o Tony Cristino, uma ouvinte aqui que está reclamando, está apontando mais uma vez vazamento de água para a gente comprovar que não é invenção aqui do Vox News. É muita gente que reclama do problema de vazamento de água aqui em Americana e eu quero que a gente vá divulgando para que não haja problema em relação a ignorar esse assunto. É uma pauta que está na ordem do dia, claro que vai ser muito explorada, já está sendo explorada pela política de Americana, pelos pré-candidatos à prefeitura, à vereança, só se fala em vazamento. Vamos ouvir aí então uma das nossas ouvintes, deixa eu pegar o nome dela aqui certinho, dona Cleonice, né? É a Cleonice Cardoso, apontando um problema. Vamos ouvi-la. Bom dia, Gil, bom dia, Keller, tudo bem? Aqui é Cleonice Cardoso, aqui do Parque das Nações. Eu queria fazer uma reclamação pela segunda vez, que já vai para 3 meses que está um vazamento aqui na minha rua. O asfalto já está cedendo e ninguém vem fazer nada, jorrando água. É na rua Costa do Marfim, 194, Parque das Nações Americana. Muito obrigado. Tá vendo? É o povo reclamando de algo que, se eu fosse ler todas as reclamações de vazamento, metade do programa todo dia ia só para esse assunto. Obrigado, dona Cleonice, atestando aí esse problema sério em Americana. O André também se manifesta aqui. Bom dia, Ju. Pelo amor de Deus, ajude a gente a respeito dos noias. Toda semana tem uma casa ou comércio sendo invadido e furtando fios de cobre aqui no bairro Nova Americana. Tem que intensificar quem compra e a guarda municipal precisa fazer rondas diárias aqui no Nova Americana. Obrigado, André, pela sua manifestação. Tem mais uma informação aqui, um convite para a equipe de jornalismo da Vox, dia 1º de agosto, já é quinta-feira da semana que vem.
às 7 horas da noite, na Câmara Municipal, nós teremos uma audiência pública. Essa audiência pública não é mimimi de vereador, não. Isso é obrigação legal. Quando se pretende mudar a lei orgânica do município, tem que fazer antes audiência pública. E o vereador Silvio Dourado, do PL, quer colocar na lei orgânica aqui da nossa cidade a garantia, assegurar a saúde mental como direito da população e dever do poder público. Colocando essa frase na lei orgânica, a prefeitura tem que se virar e dar saúde mental, atendimento para quem tem problemas mentais, ok? Então vai ter uma audiência pública para discutir esse assunto, explicar a seriedade e a necessidade da aprovação depois em plenário pelos vereadores dessa alteração na lei. Repito, audiência pública, todo mundo pode participar, ou lá na Câmara, ou através do e-mail lá da Câmara Municipal, das audiências públicas, para fazer perguntas e dar sua opinião. Dia 1º, às 7 horas da noite. Obrigado ao convite. Em Americana são 6 horas e 39 minutos. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. São 6h39, momento muito bom para você pegar as estradas daqui da região. Nenhum problema, nenhum acidente nas últimas horas, visibilidade total. E um alerta aqui, nós teremos hoje a unidade de transportes e sistema viário de Americana fazendo, com o apoio da Guarda Municipal, é claro, fazendo um serviço numa alça de acesso ao centro ali pelo viaduto Centenário. Então, uma faixa do viaduto Ralph Biasi, o viaduto Centenário, vai ficar fechada praticamente o dia todo a partir das 9 horas da manhã. É uma manutenção no asfalto, está muito ruim, tem que dar uma regularizada ali no asfalto. Aliás, deveria fechar o viaduto inteiro e fazer o serviço inteiro, mas o prefeito fala que custa 30 milhões. Então, não vai fazer porque não tem esse dinheiro reservado no orçamento. Então, o local será sinalizado pela unidade de transportes, pela Guarda Municipal, haverá monitoramento da interdição e o desvio do trânsito. Então, se você costuma utilizar esse trecho ali do viaduto Ralph Biasi, Avenida da Saudade, Rua Carioba, Avenida Bandeirantes, naquela região, a partir das 9 horas, tudo fica fechado e mais complicado. Tudo não, metade fica fechado do viaduto, apenas uma via, e você terá esse tipo de problema. É no sentido bairro-centro, ok? É bairro-centro a via que às 9 horas ficará interditada. Em Americana são 6h40. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. O futebol masculino olímpico começou ontem. A Argentina perdeu para Marrocos, a Espanha ganhou seu jogo e a França derrotou os Estados Unidos. Hoje estreia da seleção brasileira feminina de futebol, 14h contra a Nigéria. E hoje também, daqui a pouquinho às 9 da manhã, estreia o handebol feminino do Brasil, pega a Espanha. 6 jogos ontem, Brasileirão, São Paulo e Botafogo 2-2. O Palmeiras perdeu para o Fluminense 1-0. Criciúma e Fortaleza foi 1-1. O Cruzeiro ganhou do Juventude 2-0, Bahia e Atlético Goianiense 1-1 e o Flamengo ganhou do Vitória 2-1. Hoje tem o Corinthians na Neoquímica, 8 da noite contra o Grêmio. Líder Botafogo 40, Flamengo 37, Palmeiras 36 e o Fortaleza, o quarto colocado, 34. E ontem à noite o Bragantino se classificou pela Copa Sul-Americana para as oitavas de final. Ganhou do Barcelona de Guayaquil 3-2. Um abraço e até amanhã. Você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 18 minutos para 7 horas. Obrigado, Jota. E complementando aqui as informações do J. Júnior, saiu na madrugada de hoje mais um boletim dos jogos regionais. Obrigado ao meu amigo Abimael Valadares, grande Bima, nosso assessor aqui para assuntos de jogos regionais. E a Americana perdeu uma posição em relação a ontem. Ontem estava na 4ª colocação, hoje amanhece
apenas na 5ª colocação. Lembrando que a Americana no ano passado, nos Jogos Regionais, terminou em 3º lugar, hein? Por enquanto vai fazendo uma campanha pior do que 2023. E os Jogos Regionais têm as suas semifinais e finais hoje e amanhã. Depois acabou. Então é bom que a Americana some pontos, porque ela está em 5º lugar com 74 pontos somados. São 31 pontos somados por equipes femininas, atletas femininas, e 43 no masculino. Então, por enquanto, quem lidera disparado é Indaiatuba, 132 pontos, primeiro lugar. Campinas está em segundo com 114. Bragança Paulista, que é a cidade sede, em terceiro com 114 também, mas perde aí nos critérios de desempate. Está empatado em pontos, mas fica em terceiro, atrás de Campinas. Em quarto aparece Limeira com 81 pontos, Americana, como eu disse, 74 pontos. Aí vem Rio Claro, Atibaia, Itatiba, Mococa. Santa Bárbara do Oeste está na 10ª colocação com 38 pontos. Aí vem São João da Boa Vista, Mogi Guaçu, Vinhedo, Casabranca, Amparo. Hortolândia está na 16ª, Paulínia 19ª colocação, Sumaré apenas 22ª colocada. Essa é a situação de algumas das cidades participantes. São quase 60 cidades. A Americana precisa de pontos hoje e amanhã para, quem sabe, ficarem na 3ª colocação. Eu acho que está ficando bem complicado. Em Americana são 6h44. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Que surpresa, hein? Maduro e Lula batendo boca. Maduro não gostou, tá nervoso com a eleição, né? E, ao contrário, mandou Lula tomar um chá de camomila, porque Lula disse que ficou assustado com as declarações dele sobre banho de sangue se ele perder, com guerra civil, né? O Lula fez essa declaração para o público brasileiro, não foi para o Maduro, mas enfim, Maduro quis dar uma resposta e deu. E aí Lula, indo em frente, disse que Maduro tem que saber que quem ganha uma eleição fica, mas quem perde vai embora. E aí mesmo é que Maduro se enfureceu e disse que o sistema eleitoral venezuelano é o melhor do mundo e que no Brasil eles não conseguem auditar um único voto. Meu Deus, aí eu fui atrás do TSE para saber o que o TSE estava respondendo. Aí o TSE respondeu, encurtando a resposta, que o boletim, o relatório de cada urna permite auditagem total, né? Boletim de urna é um relatório totalmente auditável. Só que isso não bate com a história, porque o PSDB, quando o Aécio foi derrotado por Dilma, por uma margem de diferença muito parecida com a de Lula sobre Bolsonaro, Dilma sobre Aécio foi 51% a 48%. E Lula sobre Bolsonaro agora foi 51% contra 49%. E pediu auditagem em outubro de 14. Só anunciou o resultado, suposto resultado, em outubro de 2015. E o líder do PSDB na época, deputado Carlos Sampaio, de São Paulo, disse que o sistema eletrônico não permite plena auditagem, embora não tenham encontrado fraude. Procuraram e não encontraram. Foi como disse aqui recentemente o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, que os militares especializados no mundo eletrônico e digital também não conseguiram encontrar perigo, mas ficou naquilo, né? E Bolsonaro deu aquele encontro com os embaixadores no Palácio Alvorada, falando de suas preocupações quanto à apuração. E Bolsonaro ficou inelegível por isso. Claro que Maduro não vai poder ficar inelegível, né? Porque os tribunais lá na Venezuela são favoráveis a ele. Mas, enfim. Então, o que a gente sabe é essa tentativa do PSDB que durou meses e meses. E não conseguiu afirmar absolutamente que é seguro ou não é seguro. Só não encontrou. Mas reclamou que não permite plena auditagem, como era no tempo do papel, né? Como seria se tivesse o comprovante de voto. Tivesse o comprovante de voto, ó, vamos pegar o papelzinho lá, está guardado numa urna, né, que não é a urna eletrônica. Vamos conferir o papelzinho com a urna e depois vamos conferir os dados da urna com os dados que foram transportados para a apuração geral.
deixaria todo mundo mais tranquilo, embora Maduro não esteja tranquilo com a oposição, o candidato de oposição, o embaixador Edmundo Gonçalves, que foi embaixador da Venezuela em Buenos Aires na virada do milênio. Por isso, o Maduro pediu representantes dos países para serem observadores, e o Brasil vai mandar um observador. Adivinhem, Celso Amorim, de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox News. 12 minutos para as 7 horas, 6h48. Recentemente foi anunciada aí uma obra, acho que é uma creche, se não me falha a memória, aqui em Americana, com dinheiro vindo do PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal, do governo Lula. Prometo trazer amanhã detalhes dessa promessa. E não estou dizendo que essa obra de Americana, mas várias obras que dependem desse PAC, do dinheiro reservado no PAC, vão ser prejudicadas. Houve o congelamento de 15 bilhões de reais no orçamento, porque o governo está gastando mais do que arrecada, vai ter que congelar, vai ter que parar de investir 15 bilhões de reais e obras do PAC serão afetadas. Se vai afetar a obra de Americana e algumas da região, a gente não sabe ainda. Mas vamos às informações desse problema técnico e financeiro no Brasil com o jornalista René Almeida. O congelamento de 15 bilhões de reais no orçamento de 2024 consta no relatório de avaliação de receitas e despesas enviado nesta semana pelo governo federal ao Congresso. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o corte é necessário para cumprir as regras do novo arcabouço fiscal, aprovado em 2023. O mecanismo limita as despesas da União a 70% da receita acima da inflação do ano anterior. O economista e professor de mercado financeiro da Universidade de Brasília, César Bergo, avalia. Há um mês atrás, praticamente, se falava numa coisa próxima a 26 bilhões. Nós sabemos, analisando as contas, que para ter uma coisa próxima a um déficit zero, teria que ser algo mesmo próximo a 30 bilhões de cortes nas despesas. Mas quando veio esses 15, o mercado fica com o pé atrás, porque não tenha dúvida que esse contingenciamento aí ele é importante, sobretudo em função da necessidade de equilibrar as contas públicas, a gente viu isso. Mais do que isso, você teve um arcabouço fiscal que foi aprovado ano passado, então já no primeiro ano já vai ter descumprimento. Isso acaba gerando um clima muito ruim no mercado, né? Os cortes anunciados são divididos em 11 bilhões e 200 milhões de reais bloqueados e 3 bilhões e 800 milhões de reais contingenciados. O bloqueio se refere a valores no orçamento que têm que ser bloqueados para o governo manter a meta de gastos do arcabouço fiscal. Já o contingenciamento é uma contenção feita em razão da receita do governo estar vindo abaixo do esperado. Neste caso, o contingenciamento é mais fácil de ser revertido do que o bloqueio. O economista explica o que deve ser afetado com os cortes. Essa questão de impacto, ela pode gerar não só o impacto direto, que é com relação dos investimentos. Provavelmente o que mais vai ser afetado é aquele famoso programa de aceleração do crescimento, que tem muito investimento, e também esses ministérios que têm mais orçamento, né? Educação, saúde, deve sofrer algum tipo de corte também. Então, diretamente, obviamente, os projetos não vão andar para frente, então a população toda acaba tendo um prejuízo, porque são hospitais que não são feitos, escolas que não são realizadas, infraestrutura urbana também que não vai para frente. O governo deixou para o próximo dia 30 o detalhamento de quais ministérios sofrerão com os cortes. Para César Bergo, essa falta de comunicação mais efetiva do governo gera uma instabilidade, o que é ruim para os negócios e pode causar uma alta do dólar e da inflação. É que nós temos uma eleição por agora, né? E o que acontece numa situação dessa, né? Se a decisão que tem que ser tomada não fosse agora, fica cada dia mais difícil o governo tomar uma decisão impopular que pode afetar o desempenho eleitoral, entendeu? Então, entendíamos que uma decisão mais incisiva fosse tomada agora, e não foi. O valor é importante, mas está bem abaixo do que estava se esperando.
Vale lembrar que no mesmo relatório de receitas e despesas enviado ao Congresso, o governo elevou para 28 bilhões e 800 milhões de reais a projeção de déficit primário em 2024. O número já representa o limite de margem de tolerância de 0,25 ponto percentual estabelecido no novo arcabouço fiscal. Agência Rádio Web, produção e reportagem Renê Almeida. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, esta quinta-feira aqui na nossa região da Americana e Campinas e outras cidades, é claro, será mais um dia sem chuva, tempo seco, baixa umidade do ar, muita água, tome água, fique hidratado e nenhuma possibilidade de chuva. A máxima vai a 29 graus hoje, aqui na Vox agora 13 graus. Vox News. Mercado Econômico. 7 minutos para as 7 horas, 6h53. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,13%. Todas as moedas subiram de novo. O euro vale hoje R$ 6,13. O dólar comercial teve alta de 1,27%, fechou cotado a R$ 5,657. E o dólar turismo também subiu, R$ 5,867. Aliás, a alta das moedas, o câmbio, cada dia subindo, está preocupando as indústrias. Daqui a pouco temos uma matéria sobre isso. Confirmando o dólar turismo, R$ 5,867. 6 horas e 55 minutos, 5 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira, dia 25 de julho. Vamos aqui na área da polícia, eu e o Keller Estocco, junto com o Kelão. Deixa eu atualizar aqui. Ontem o delegado aqui da DIG de Americana, Delegacia de Investigações Gerais, Dr. Felipe Rodrigues de Carvalho, ele e sua equipe localizaram finalmente uma jovem, vamos preservar o nome aqui, 21 anos, ela é autista, ela desapareceu domingo lá em Sumaré. Os pais fizeram o boletim de ocorrência domingo em Sumaré, que ela tinha desaparecido, passou o domingo, passou a segunda, a terça, mas ontem à tarde os policiais aqui da DIG da DIG de Americana, localizaram essa jovem lá trancada no imóvel em Paulínia, no Parque dos Jequitibás. O namorado dela, que também tem 21 anos, está preso preventivamente, até que ele explique porque o imóvel é de propriedade lá da família desse jovem. Ele vai ter que explicar por que ela estava lá trancada. Ela é autista, a situação é um pouco estranha. Os policiais, os investigadores disseram ontem que tinha maconha, tinha cocaína no local, lá no imóvel. Enfim, é um caso que causou aí muita agitação nos meios policiais e sociais de Sumaré e de Americana, mas felizmente a jovem foi localizada e, entre aspas, devolvida aí à sua família. O caso continua sendo analisado pela DIG. A jovem passou por exames ontem no IML, fez todos os exames para ver se não sofreu nenhum tipo de violência. E, repito, vamos preservar o nome dela aqui, porque é um caso bastante constrangedor e muito delicado. E o comando da Polícia Militar está ratificando um convênio com a Prefeitura de Americana para o sistema Muralha Paulista. Detalhes com o Keller Estocco. O comando do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior ratifica o convênio entre o Estado e a Prefeitura de Americana para a implementação do sistema Muralha Digital. A Americana já possui câmeras de monitoramento e recentemente foi inaugurado o Centro de Segurança e Inteligência. Comandante interino do 19º Batalhão da Polícia Militar, Major Moisés Zequeto. Polícia Militar ratifica e celebra esse convênio. Bom dia, seja bem-vindo ao Vox News. Bom dia, exatamente, Keller. Já vinha havendo tratativas há um tempo, né? E através de visitas aí nós resolvemos levar pro Chico Sardelli essa questão e ele gentilmente aí cuidou da assinatura desse convênio com a Sistema Muralha Paulista, que pertence à SSP, que é mantido pelo governo do estado, né? É uma conquista para todos nós aí, de muita utilidade.
Estou conversando com o Major Zequeto, que é o comandante interino do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior, também faz parte aqui do Vox News, a Major Carolina, que é a subcomandante do batalhão. Major, bom dia. Efetivamente, o que vai possibilitar esse convênio entre a PM e a Prefeitura? Bom dia, Keller, bom dia a todos. Então, essas câmeras que foram adquiridas pela Prefeitura são câmeras muito boas, inclusive o que a gente tem como levantamento é que são uma das melhores câmeras que foram instaladas no estado para esse tipo de finalidade. E essas câmeras, ela tem um sistema que chama OCR, que permite a leitura de placas e inclusive faz reconhecimento facial se a face já tiver sido cadastrada no sistema. Ou seja, se um veículo passar por essas câmeras, ele não gera simplesmente uma imagem do veículo, ele faz a leitura da placa e por essa placa e dentro do sistema da polícia que a gente já possui, né, que os veículos estão cadastrados, a gente sabe qual que é a procedência desse veículo, podendo inclusive identificar e nos criar um alerta falando se ele é produto de furto ou de roubo, por exemplo. Ou seja, uma integração entre as forças de segurança. Com certeza é esse o objetivo nosso aqui, né, da Polícia Militar aqui do 19I, junto com o município. Major Zequeto, o senhor vive uma expectativa de uma possível promoção em termos da Polícia Militar, uma promoção a tenente-coronel? Eu vivo, já estou no 4º ano já no posto de major, né? Sem criar muita expectativa, né? Mas pode ocorrer que chegue às cerca de 10 vagas que eu preciso aí e com isso pode ser que eu seja contemplado com a promoção. Também, se não for, vou continuar o mesmo trabalho, dar continuidade ao que os oficiais estão fazendo hoje. Esse é um exemplo, a gente não compartimenta informação, né? Nós trabalhamos pelo bem da comunidade. Quem tem que sair ganhando no final é a sociedade americanense e de toda a área do batalhão, não sou eu, né? Então a gente está aqui para trabalhar, a gente é servidor, né? Mas pode ocorrer sim que no mês de agosto, 25 de agosto, eu seja contemplado com mais uma estrela aí e talvez fique no batalhão. Mas sem criar muita expectativa sobre isso. Se vier ou não a promoção, o desejo do senhor é continuar na cidade? Sim, eu mudei toda a sistemática de família, de casa, de aluguel, de tudo pra cá. Pra mim seria ótimo, né? Mas vamos trabalhar com a realidade, né? Trabalhar com a expectativa é meio complicado. Jornalismo Vox agradece a participação dos majores da Polícia Militar, Moisés Sabino Zequeto e Carolina Pádua Rosa. Keller Estocco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Keller. 7h01. Eleições 2024. Tem umas coisas interessantes aqui sobre as eleições. Bom, lá em Nova Odessa, a gente vem falando bastante aí que vai ser um duelo entre o Leitinho, atual prefeito, e o Bill Vieira de Souza, o ex-prefeito, mas o Partido Novo confirmou que a Jussara Rosolém será a candidata a prefeita. Vai ter aí, foi confirmada inclusive como candidata, já teve lá a convenção ontem à noite e está tudo certinho. O advogado Sérgio Neves será o vice-prefeito na chapa com a Jussara. Então, Jussara Rosolém, a Jussara foi presidente da Associação Comercial lá Industrial de Nova Odessa e agora tenta aí a sua carreira política. Então está definida, já teve convenção, está tudo certinho. É uma terceira via, é uma opção lá para o pessoal de Nova Odessa. Mas então teremos 3 candidatos em Nova Odessa: o Bill, que tenta voltar, o Leitinho, que quer continuar, e eles estão quase se matando aí nas redes sociais, pelo menos os assessores, e agora tem a Jussara Rosolém, que parece ser um pouco mais calma, mais tranquila. A história é a seguinte, em relação aqui ao nome do Renato Martins. O Omar Najá, como já divulgamos intensamente aqui, e ele anunciou que não vai disputar a eleição. Ponto. Já era meio que esperado, não pode, as empresas estão consumindo aí o tempo do Omar, ele não quer deixar as empresas para voltar para a política. Aí o Omar diz que vai apoiar o Renato Martins, ex-vereador, é suplente de vereador, é advogado, para prefeito. Acontece que foi o Omar que disse. O Renato Martins é filiado ao Republicanos. E o Ricardo Molina já disse que não vai ter candidato a prefeito do partido. Não tem candidato. Então, nem o Republicanos está querendo o Renato Martins. Pelo menos esse é o meu entendimento. Situação constrangedora para o Renato Martins, que ontem
fez a festa nas redes sociais depois que o Omar Najar declarou o apoio para ele. Mas isso não significa que ele será candidato do Republicanos. Tem que ter a convenção. Falei com o Ricardo Molina, ele falou assim, chamei o Ricardo para vir aqui, dar uma entrevista ao vivo aqui na Vox, e falou assim, Ju, eu vou, mas eu quero primeiro fazer a convenção do Republicanos aqui, a hora que tiver tudo certinho, eu vou na Vox. Tá convidado, não vem porque não quer. Mas ficou bem ruim a situação do Renato Martins nessa história de ser prefeiturável ou não. E nós teremos, se o Renato Martins for mesmo candidato a prefeito, na minha opinião, teremos 4 nomes então. O Chico Sardelli, do PL, a Maria Giovana Fortunato, do PDT, o Renato Martins, se o Republicanos virar aí a mesa e aprovar, e o Adriano de Oliveira. Quem é o Adriano de Oliveira? Ele é do PSOL, já foi candidato na última eleição, ficou na última colocação, teve 1.100 votos, mas o PSOL tem essa linha de lançar candidaturas para marcar presença. E tem também o fundo eleitoral, né, que interessa em termos financeiros. Então tudo isso vai depender das convenções. Amanhã, sexta-feira, já começa uma série de convenções. Então temos uma programação vasta. Amanhã eu prometo que teremos um bloco com as convenções, o nome dos partidos, o dia e o horário de cada uma para você que gosta de política acompanhar. Mas o quadro em Americana e Nova Odessa ontem teve uma boa mexida. Em Americana são 7:05. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O Brasil está usando o G20 na sua fase de ministros das finanças e presidentes de Banco Central como palanque de propaganda. Ontem foi Lula, anteontem foi o ministro das cidades, falando em valores assim gigantescos, 100 bilhões de dólares para zerar em 10 anos a falta de esgoto e de água tratada no Brasil. Mas fica assim, de onde, como é que é? Aí os jornais áulicos põem manchete, 100 bilhões de dólares para o saneamento básico. É ficção, né? Aí Lula agora dá a lição para os governantes. Ele, com toda a autoridade que tem sobre combate à fome, diz que combate à fome é uma escolha política dos governantes. Aí a gente fica pensando também, né? Não, peraí, eu lembro que ele assumiu em 2003 e lançou logo Fome Zero. E repetiu o governo dele, teve segundo mandato, aí veio Dilma, teve segundo mandato, agora está de novo, 1 ano e meio, só que não zerou a fome. Dados da ONU, a gente tem 14 milhões e 300 mil famintos no Brasil. E será que o dinheiro para combate à fome é um dinheiro justo? Por exemplo, tem 56 milhões de brasileiros recebendo a tal Bolsa Família e benefícios semelhantes. 56 milhões de brasileiros. E apenas 43 milhões de brasileiros sustentam tudo isso. É menos que 56 milhões. Isso é escandaloso. E como é que se liberta essa gente do vício que o Luiz Gonzaga canta dizendo que vicia? Gente, pelo preparo. Não há interesse em preparar as pessoas, em dar educação, dar conhecimento, dar a capacidade de pensar, capacidade de trabalhar, formação profissional, para que as pessoas tenham orgulho de alimentarem sua própria família e não de ficarem recebendo esmola. É difícil. O olhar teria que ser para isso e não para ficar distribuindo donativo para garantir que a pessoa fica na dependência de quem defende isso. E aí ganha o voto, fica no poder. E aí fica dono do imposto pago pelos pagadores de impostos. É isso. Por isso que estão querendo centralizar cada vez mais em Brasília. A federação, que está escrita na Constituição, está cada vez mais débil. E a gente um dia vira uma república unitária, se continuar a república. Por isso é preciso que a cidadania pense no seu futuro e no futuro do país, porque é o futuro de seus filhos e netos. Que rumos? Ou é melhor deixar que os outros pensem para a gente descansar o cérebro, que o cérebro não está preparado para pensar. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra. 7:08, como eu disse no primeiro bloco,
o dólar subindo, o euro subindo, e uma parte importante da indústria brasileira está preocupada com a taxa alta do câmbio. Os detalhes com a jornalista Lívia Azevedo. A elevada carga tributária segue como o principal problema enfrentado pelas empresas industriais. Mas existe um outro fator que despertou a atenção da indústria recentemente e tem preocupado o setor: a taxa de câmbio. De acordo com os indicadores econômicos da pesquisa Sondagem Industrial, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, o percentual dos 3 principais problemas enfrentados no trimestre subiu de 5,6% para 19,6% entre o primeiro e o segundo trimestres de 2024. O economista Fernando Dantas diz que a taxa de câmbio se tornou uma preocupação para a indústria porque existem fatores que impactam diretamente nas operações e na competitividade. Entre os principais motivos, ele destaca a desvalorização da moeda local. Uma moeda desvalorizada pode aumentar os custos de produção, impactando a margem de lucros. Do ponto de vista da política monetária de investimentos, as flutuações cambiais impõem que as indústrias precisam de maior estabilidade para planejar investimentos de longo prazo. As flutuações das taxas de câmbio geram incertezas, dificultando a previsão de receitas e despesas futuras. O doutor em economia Eduardo Galvão Paraíso acredita que a valorização do dólar é um fenômeno que decorre das altas taxas de juros pagas pelos títulos do Tesouro Americano. Segundo ele, esse é um fenômeno que independe da própria política monetária aplicada no Brasil e se estende por todas as moedas transacionadas e conversíveis. No entanto, algumas ações poderiam controlar esse cenário de instabilidade. Adotar medidas de proteção à indústria, como melhorar os financiamentos do BNDES, reduzir impostos que são pesados sobre a indústria, aumentar os impostos de importação de alguns produtos. A mais recente pesquisa da CNI, que analisa o índice de confiança do empresário industrial, mostra que o pessimismo dos empresários em relação à economia brasileira fez o indicador cair, registrando o menor patamar desde maio do ano passado. De acordo com o levantamento, a percepção dos gestores é que as condições atuais estão piores em comparação com os 6 meses anteriores, especialmente para a economia brasileira e em menor grau para as próprias empresas. O recuo foi de 51,4 pontos para 50,1 pontos. A pesquisa ouviu 1.271 indústrias por todo o país entre os dias 1º e 5 de julho. Reportagem Lívia Azevedo. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. 7h10. O pessoal está pedindo para confirmar aqui a participação do Brasil hoje nas Olimpíadas. A abertura é só amanhã, mas o Brasil já entra em campo hoje, 14h no futebol feminino, contra a seleção da Nigéria. Mas antes, o Brasil joga às 9h da manhã, daqui a pouco, handebol feminino. Primeira rodada, Brasil versus Espanha. O comandante do Corpo de Bombeiros de Americana falou com o Keller Estocco sobre sua experiência na força-tarefa de auxílio às vítimas do Rio Grande do Sul. Vamos à matéria. O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo encerrou recentemente a missão de auxílio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O comandante do posto de bombeiros de Americana, tenente Antônio Carlos Brustolin Júnior, participou da força-tarefa e fala a respeito da sua experiência. Tenente Brustolin, seja bem-vindo ao Vox News. Bom dia. Bom dia, Keller. Bom dia a todos os ouvintes da Vox 90. Keller, uma missão muito complexa, né? Uma missão importante, de muito aprendizado, onde nós, basicamente, no momento que eu fui convocado para ir, né, após ter sido voluntário, já logo no início de maio, mas a convocação veio agora no mês de julho. No momento que eu fui convocado, nós já estávamos em fase de buscas de pessoas desaparecidas, né? A nossa força-tarefa do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo já estava há quase 60 dias lá, atuando de forma ininterrupta e buscando em locais pré-determinados, locais de interesse, né? Onde tínhamos informações oficiais
de que pessoas poderiam ter desaparecido ali, com apoio de cães, aeronaves tripuladas e não tripuladas, equipes em solo, né? Nós estávamos buscando essas pessoas que ainda estão desaparecidas, né? E para poder devolver essas pessoas para os seus familiares. Então, uma operação muito complexa devido às condições do terreno, lama, ainda chove no local. A gente estava monitorando o nível do rio acima, né, para que não houvesse risco para as equipes. Muito material que foi arrastado pela força das águas, seja material orgânico, material também que foi proveniente da destruição, que se acumularam nas margens do rio, e a gente precisava também, em alguns momentos, de maquinário pesado para poder fazer a remoção desse material, e com o apoio também dos nossos cães, do Canil, do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo. Eles buscavam farejar pessoas ali que infelizmente já estivessem sem vida, né? Então foi um trabalho árduo, a progressão no terreno muito difícil, locais de risco, locais aí que você poderia ter uma queda até de 5 metros de altura devido ao acúmulo de materiais, locais já contaminados, água contaminada, considerando muitos animais que estão mortos aqui naquele local. Mas a gente pôde fazer um trabalho importante de vasculhar essas áreas, plotar essas áreas em um software de georreferenciamento, transmitir essas informações em tempo real para o posto de comando lá no município de Lajeado, um trabalho em conjunto de inteligência e operação com o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Então, Keller, eu acredito que a nossa missão institucional, né, do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, da Polícia Militar do Estado de São Paulo como um todo, foi cumprida da melhor forma possível, né? Nós ficamos mais de 2 meses lá, fomos a primeira força externa, né, o primeiro bombeiro de outro estado que chegou lá no local e o último a sair, Keller. Então nós cumprimos a nossa missão em conjunto com o Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul. Também gostaria de deixar um agradecimento especial a toda a população lá do Rio Grande do Sul, que apesar da tragédia, apesar da calamidade, de toda a situação adversa que eles estão passando ainda lá, né, nos receberam muito bem, nos trataram com muito carinho. Então, Keller, foi uma experiência muito importante na minha carreira. Em um curto espaço de tempo, ficamos 8 dias lá, o aprendizado foi gigantesco. O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo realizou assistência a 1.056 pessoas, resgatou 279 animais e localizou 6 corpos. Keller Estocco para o Vox News. Você acompanhou hoje no Vox News. Polícia de Americana localiza jovem que estava desaparecida desde o último domingo. Viaduto Ralph Biasi será parcialmente recapeado hoje. Americana pode ter até 4 candidatos ao cargo de prefeito. Obras do PAC podem ser afetadas com o congelamento de 15 bilhões de reais. Rodada do Campeonato Brasileiro teve empate do São Paulo e derrota do Palmeiras. Jornalismo dinâmico e direto. Você muito bem informado. O Vox News volta amanhã. Vox News.